Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Borges aqui trazendo mais um conteúdo para vocês sobre redes industriais e automação. Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação TCP via socket entre CLPs dos fabricantes Siemens e Mitsubishi Electric. Existem várias formas de se comunicar, né, um CLP da Siemens com o CLP da Mitsubishi, mas o método de comunicação via socket, né, é um método universal e muito simples de se implementar, ok? Então você pode ter aí na sua planta, né, automações distintas, e a Siemens é um gigante aí que você encontra em praticamente todos os lugares, e a Mitsubishi também é um gigante aí do mercado que você também pode encontrar bastante coisa deles, né? Então eu quero trazer essa aula aqui com o propósito de demonstrar como você pode fazer uma integração, que às vezes, como está aqui na imagem, né, às vezes você está na indústria e você tem uma célula aí controlada por um controlador da Siemens, né? Outra célula separada com o controlador da Mitsubishi, mas pode ser que em algum momento você necessite trocar informações entre esses dois controladores, né, a fim de otimizar uma produção, a fim de padronizar algum processo. Então é interessante a gente conhecer esses recursos, né? Porque essa comunicação que eu vou ensinar aqui para vocês, ela é uma comunicação que não vai te exigir nenhum custo adicional. Você simplesmente vai usar o que você já tem em mãos, tá? E vai fazer a comunicação. Você, por exemplo, não vai precisar comprar um gateway, você não vai precisar comprar nenhum equipamento especial para fazer isso. Para a nossa aula aqui, a nossa prática, né? Eu vou estar utilizando aqui um controlador da Siemens da linha mais recente, né? Da família Simatic S7200. E do lado da Mitsubishi, né? Eu vou usar aqui uma CPU da linha EQF, né? Que é o FX5C, que é uma CPU compacta também, né, que é uma CPU já um pouquinho mais moderna, né, mas que o que eu vou explicar pode ser aplicado também para outras famílias, tá? Como, por exemplo, CPUs da família IQ, beleza? Mas vamos lá, vamos para a prática para a gente poder ver. Aqui, a gente só tem que ter em mente alguns conceitos. Por exemplo, numa comunicação via socket, numa comunicação TCP via socket, a gente vai ter dispositivos que vão atuar geralmente, né, como um servidor de dados, e o outro como um cliente que vai receber esses dados, né, desse servidor. Quando a gente faz isso aqui em automação, quando a gente faz esse tipo de comunicação com CLPs, né, controladores lógicos programáveis, esse conceito ele não é fixo, não é travado dessa forma igual geralmente é numa rede de computadores normal. Porque os CLPs normalmente eles vão atuar ora como cliente, ora como servidor, né? Eles vão trocar dados entre si, então uma hora um vai solicitar dado do outro, então isso quer dizer que uma hora um CLP é o servidor, outra hora ele é o cliente. Mas se você quiser também, você pode criar uma aplicação onde somente um CLP forneça dados para o outro, tá? Agora, um outro conceito que a gente também tem que ter em mente é que quando a gente faz uma comunicação via socket, né? Quando eu falo comunicação via socket, só para poder contextualizar, de repente se você não sabe, né? É uma comunicação onde você define o IP e uma porta específica para cada participante. Então, né? Por exemplo, o CLP da Siemens ele vai ter um IP e uma porta específica dele, e o CLP da Mitsubishi vai ter um IP e uma porta específica dele. Quando eles forem se comunicar, eles vão trocar dados por essas portas de comunicação, né? Que cada um definiu. É uma coisa exclusiva, vai ser uma porta exclusiva para essa comunicação, beleza? Então, o outro conceito que a gente também tem que ter em mente aqui é o de conexão ativa e passiva, né? Normalmente você vai ter aqui você vai ter que definir na hora de configurar a sua conexão quem vai ser o dispositivo de conexão ativa e quem vai ser o de conexão passiva. Basicamente, né, o dispositivo que você definir como ativo, ele vai ser o cara que vai iniciar a comunicação, né? Ele vai solicitar a conexão. E o passivo, ele tem que ser o primeiro a abrir a sua porta de comunicação, tá? A gente vai ver isso aqui nos detalhes, mas eu vou fazer nessa configuração aqui com vocês. O CLP da Mitsubishi ele vai ser a comunicação ativa e o da Siemens a passiva, tá? E vamos ver como é que a gente vai fazer agora para configurar. Eu vou mostrar na tela do meu computador para a gente poder ver essa configuração no passo a passo. Aqui só para a gente poder ver, né, fisicamente, aqui estão meus dispositivos, tá? Então eu tenho aqui o meu CLP da Siemens, a CPU S7, e aqui o CLP da Mitsubishi, a F5X-UC, né? Eles estão ligados na mesma rede local, tá? Eles estão conectados aqui nas suas portas Ethernet respectivamente, estão ligados no mesmo switch e vão trocar dados um com o outro aqui, beleza? Só para a gente poder ver o que a gente vai trabalhar, tá? Então vamos lá.
Aqui eu tenho as duas plataformas de programação, eu tenho aqui o TIA Portal da Siemens e o GXWorks 3 da Mitsubishi. Eu vou iniciar aqui pela Siemens, tá? Eu já tenho até um projeto aberto aqui, só que a comunicação TCP ainda não está configurada, né? Ele tem algumas lógicas aqui, tem um hardware inserido, e eu vou agora com vocês configurar a parte da comunicação, tá? Ele vai ser aqui o passivo na rede, conforme eu falei para vocês, né? Aqui está a minha CPU, tem até um módulo aí, o link ligado nele aqui, mas não vem ao caso, né? Só para vocês verem que eu tenho a CPU aqui. Eu vou criar aqui para a gente poder trabalhar uma nova função. Eu vou chamar aqui uma função de TCP com, né? Comunicação TCP. Vou chamar esse bloco aqui logo na OB1, né? Na OB cíclica, para a gente poder trabalhar com ele. Chamar ele, né, para poder trabalhar com ele. Beleza? Beleza. Eu vou compilar aqui. Que o bloco ainda está compilado, né? Beleza. Agora aqui, isso aqui eu já ensinei algumas vezes, tá? Mas a Siemens é bem simples de configurar a comunicação via socket, né? Você vem aqui na parte de Communication e tem os blocos aqui Open User Communication. Você pode escolher alguns. Eu vou criar aqui eu tinha até esses blocos compactos aqui, mas eu vou usar esses blocos aqui que eu posso manualmente iniciar e encerrar a conexão, né? Então eu vou botar aqui um bloco TCOM, que é um bloco usado para abrir a conexão. Vou botar um outro bloco aqui, o TDiscom, que é usado para encerrar uma porta de conexão. Como aqui a minha CPU da Siemens ela vai ser a comunicação passiva, isso aqui é importante porque eu tenho que sempre iniciar, né, abrindo a porta de conexão desse dispositivo aqui, tá? Porque se, por exemplo, eu tentar abrir a comunicação pelo lado do ativo, né, ele vai dar erro. Então esse cara aqui já tem que estar... O primeiro passo é esse cara aqui abrir a porta de conexão dele para poder estabelecer. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o CLP da Siemens enviar dado para o Mitsubishi, tá? Como eu falei para vocês, né, eu posso ter os dois caminhos, mas eu vou fazer o CLP da Siemens enviar e da Mitsubishi responder. Mas o da Mitsubishi que vai iniciar a comunicação, tá? Então aqui é para abrir Open Close Socket, tá? Então essa primeira linha para fazer isso aqui é o Send Data. É onde eu vou enviar dados, tudo bem? Então configurar o bloquinho aqui é bem simples, tá? Você pode clicar na maletinha aqui para poder configurar a connection dele. Aqui eu vou definir que meu parceiro de comunicação vai ser sem especificação, ou seja, vai ser um dispositivo de terceiro que não é Siemens, né? Eu vou criar aqui, Connection Data, eu vou criar uma nova, ele vai criar uma DB de conexão. O meu CLP da Siemens aqui ele não vai ser a conexão ativa, ele vai ser o ativo, vai ser o parceiro, né? E aqui é o IP da minha CPU da Siemens, tá? Eu não mostrei para vocês, mas ela tá com esse IP aqui, o 9.12.180.110. Tipo de protocolo de comunicação, vou usar o TCP padrão. Aqui ele criou um ID para conexão, virou conexão 1. E aqui ele definiu uma porta. Essa porta aqui é importante, tá? É a porta que vai comunicar com o meu CLP da Siemens, né? Que ele vai usar. Aqui ele definiu a porta 2000 padrão, eu vou deixar ela mesmo. E aqui no parceiro, eu tenho que dizer qual é o IP do meu parceiro de comunicação. Meu parceiro de comunicação lá da Mitsubishi, né, a CPU Mitsubishi, é 192.180.150. Esse aqui é o endereço da CPU do Mitsubishi. A porta dele não importa, tá? O importante é a gente saber a porta do dispositivo que a gente vai acessar, né, que seria no caso passivo. Então, tanto faz, ele vai aceitar qualquer porta que vier desse IP aqui para conectar, beleza? Então show de bola. Então defini isso aqui, né? Isso aqui é a minha conexão número 1, tá? Que eu estou configurando e vai ser com esses parâmetros aqui, né? Isso aqui que é o socket que a gente fala, que é a associação de IP e porta. Perfeito. Agora eu venho aqui no bloquinho, né? Só vou colocar alguns bits aqui para poder startar a conexão, botar a memória aqui. Eu vou botar aqui rename tag. Vou botar aqui isso aqui init socket. Esse aqui vai ser o M5.1.
Esse aqui eu vou botar close socket, que é para encerrar, né? Aqui eu associo os bloquinhos com a mesma conexão. Aqui o ID 1 eu vou botar aqui ID 1 também, tá? Por enquanto eu não vou nem configurar esse bloco aqui ainda, tá? Eu só vou botar aqui os parâmetros dele para não ficar dando falha. Ó, vou botar aqui um e vou botar aqui, por exemplo, vou botar aqui um ponteiro de memória da MW50. Ó, vou botar assim M50.0 Word 2. Vou enviar duas Word depois para lá, mas não vou nem configurar isso aqui ainda não, porque eu ainda vou vou primeiro testar a conexão, depois a gente vai ver a questão de enviar e receber dados. Mas deixa só ele assim já previamente configurado. Então beleza, fiz isso aqui, galera. Eu também gosto de fazer o seguinte: como esse cara aqui, né, ele vai ter que abrir a conexão sempre que for iniciar a operação, eu costumo pegar esse bit aqui, né, esse bit aqui que vai ser o bit de iniciar, abrir a porta de conexão, e já botar ele aqui na OB de startup, tá? Eu já botar ele aqui, ó, tá vendo? Eu até tenho uma lógica já com else true, e eu já boto esse cara aqui também, porque isso é interessante, que sempre que a minha CPU ligar, por exemplo, se der uma queda de energia e depois, quando voltar a minha CPU ligar, quando ligar ele já vai habilitar esse bit e já vai abrir a porta de conexão. Como a minha CPU, né, é a CPU passiva, então é importante que isso sempre aconteça logo de início para depois poder ocorrer a conexão. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui agora, vou compilar aqui tudo, né, as mudanças, e vou descarregar também as mudanças para poder validar já essas alterações que eu fiz, tá? Isso aqui é a parte tranquila, né? Acho que a maioria sabe já. A Siemens você acha muito conteúdo aí sobre isso, mas estou fazendo aqui no passo a passo para quem não conhece, né, não ficar com dúvida. Então deixa aqui, beleza. Ó, como eu botei esse cara aqui na OB de startup, né? Ó, você vê que ele tá ligado. Ele já ligou, por quê? Porque lá no startup, né? Quando a CPU eu descarreguei aqui de novo, ele foi para stop e depois veio para true, para run, né? Ele já habilitou esse cara aqui, então já ligou o bloco. Se eu vier aqui nas propriedades de rede aqui, né? Network View, e acessar aqui, ó. Se eu vier aqui nos connections, vocês vão ver que eu já tenho uma conexão aqui, ó, que está até vermelhinha, né? Quando ela está vermelhinha é porque ela existe, mas não está estabelecida. Ele está dizendo que ele tem uma comunicação programada, né, de Open User Communication, com parceiro aqui, o 912.180.150, mas como ela está vermelha, ela não está conectada ainda, então ele está aguardando conexão. Então, minha CPU aqui da Siemens já está pronta para conectar, beleza? Então deixa por enquanto isso aqui. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou abrir o CLP o programa da Mitsubishi, e vamos programar aqui no GXWorks 3 para a gente poder fazer o programa do dispositivo que vai ser o ativo dessa rede, né? Então eu vou iniciar um projeto do zero aqui no Mitsubishi. Vou fazer uma programação aqui em bloco, tá? Porque eu vou usar uns bloquinhos de função. Então quando eu uso blocos aqui no Mitsubishi, eu gosto de trabalhar com FBD, linguagem FBD. Vou iniciar em FBD. Vou fazer uma configuração bem rapidinha aqui, só para a gente poder ter, né? Ó, beleza. Vou só mudar aqui o modelo da minha CPU, porque ele vem com uma CPU padrão aqui. A minha não é essa, a minha é o modelo compacto, que é essa aqui. Beleza. Vou vir aqui nos parâmetros da minha CPU. Vou fazer só uma pequena alteração que eu gosto de fazer aqui, para depois facilitar. Aqui eu gosto de habilitar o reset remoto, para quando eu tiver que fazer descarregar aqui no programa, né, eu não precisar ficar lá na cara da CPU resetar ela. Outra coisa que eu gosto de mexer aqui também, que eu vou precisar mexer aqui também, é vir aqui na porta Ethernet dela, e vou ter que fazer uma configuração aqui, ó, na parte de External Device Configuration. Vou clicar aqui duas vezes, e aqui, galera, eu vou ter que inserir uma conexão
né, para poder Ethernet, para a gente poder fazer a comunicação com o Siemens, beleza? Então eu vou abrir aqui, ó, no Ethernet Device e vou vir aqui, ó, como ela vai ser uma conexão ativa, né, a minha CPU da Mitsubishi que vai ser o ativo, eu tenho que botar uma Active Connection Module. Se fosse ao contrário, se fosse da Siemens que fosse ativa e essa aqui é a passiva, aí eu tenho aqui um passive e tenho o full passive, eu poderia usar um dos dois. Geralmente eu uso full passive. Mas no caso aqui eu vou botar um Active Connection porque eu decidi, né, que no meu projeto aqui é a CPU da Mitsubishi que vai iniciar a comunicação, tá? Eu coloquei ela aqui, só que deixa eu só mudar uma coisa aqui antes. Antes de eu fazer isso aqui, deixa eu fechar aqui de novo. Não vou salvar. Eu esqueci de configurar aqui, né, o endereço IP correto da minha CPU. Então depois, quando eu fizer lá a configuração, ele vai ficar puxando esse IP aqui. Então deixa eu só botar o IP certinho da minha CPU da Mitsubishi, que é esse aqui. Agora sim eu vou voltar lá e vou fazer essa configuração. Vou vir aqui, Ethernet Device General, Active Connection Module. Vou puxar, arrasta ela para cá, ó. Beleza? E ela está aqui. Essa CPU aqui ela pode ter até 8 conexões, tá, galera? Essa aqui é a primeira, ela pode ter até mais 8. Essas comunicações TCP, né, via socket, elas não são ilimitadas, né? Cada CPU vai ter uma capacidade. Sempre que você quiser saber, né, quantas conexões você pode ter, você tem que verificar o datasheet da sua CPU para ver quantas conexões ela suporta, tanto TCP quanto DP, tá? Quanto ISO TCP. Aqui eu vou definir uma porta para ela, vou botar aqui porta, sei lá, 6000, uma porta alta. E aqui, ó, eu defino o parceiro dela de comunicação, que vai ser, no caso, a CPU que eu vou acessar lá, né, o E7200, que é como se fosse servidor. Vai ser, o IP lá é 192.168.0.110. E a porta que foi configurado lá, né, que foi a padrão, foi a porta 2000. Então aqui eu tenho que botar as informações corretas para aceitar. Essa porta aqui, eu poderia botar qualquer porta, porque lá o dispositivo lá, o E7200, que é o passivo, né, ele não definiu uma porta para o dispositivo vai conectar nele. Ele só definiu o IP lá. Então, se aqui fosse uma porta, qualquer porta válida que eu não estivesse usando, eu poderia colocar aqui. Tá? Agora aqui não. Aqui lá está definida a porta do E7200, que é a porta 2000. Então aqui obrigatoriamente eu tenho que botar a porta 2000, que foi a porta que eu configurei lá. Tudo bem? Então, ó, fiz isso aqui. Dou um close with reflect the settings e dou um aplicar aqui. Beleza, galera, a parte de aqui já está configurada. Posso fechar isso aqui também. Ok, posso fechar isso aqui também. Agora vamos para a programação. Estou aqui na parte, né, do programa principal que é criado. E aqui eu vou vir aqui na parte dos elementos. Na parte dos elementos eu tenho aqui a parte de módulo. A parte de módulo eu tenho alguns blocos de função já prontos, mas FBase, tá vendo? Eu vou expandir aqui. E aqui, galera, eu vou procurar essas comunicações aqui, tá vendo? Que é o Connection Open, Connection Close e o Receive Socket. Essas aqui são instruções que eu vou usar para poder abrir a conexão, fechar a conexão e receber dados. Tudo bem? Então, eu vou pegar primeiro essa aqui, ó, a Connection Open. Vou colocar aqui. Vou dar um OK, ele vai criar alguns bloquinhos aqui para mim. Deixei ele puxar para cá. Então, beleza, ó, criou meu bloquinho, gerou aqui um outro bloquinho para mim. Vou puxar aqui também a Connection Close, né, para mim poder manualmente abrir e fechar conexões, né? Isso aqui é importante. Tá? Ele gerou outro bloquinho aqui para mim, beleza? E já vou puxar aqui também logo um bloquinho para o Receive, né? Como lá o Siemens eu botei para enviar, esse aqui eu vou pegar um bloquinho para receber dados. Tudo bem? Também aqui eu tenho a opção de... Também tem um bloquinho de enviar aqui, tá vendo? Se eu quisesse fazer o caminho contrário, é só colocar depois um bloquinho desse aqui. Mas, a título de exemplo aqui, né? Acho que depois desses exemplos aqui, vocês vão entender o conceito e vai ficar fácil depois de fazer lá o inverso, tá bom? Então, beleza. Vamos lá. Como configura o bloquinho, né? De conexão, de abertura de socket? Muito simples. Aqui eu preciso ter um bit para habilitar. Aqui eu preciso botar o label da CPU, né? E aqui eu preciso botar o número da conexão. O label da CPU, quando a gente cria aqui pela primeira vez, né? A gente pode vir aqui, ó, no Module Label,
clica com o botão direito aqui, ó, e manda add module label. Ele vai gerar aqui, né, uns labels para CPU e aí esse label eu vou usar para colocar aqui, tá? Dependendo do que você está usando, se é uma CPU, se é um modo de conexão, ele vai ter um label diferente. Mas aqui é o FX5 CPU, que é esse label aqui. Eu vou usar esse label aqui para todos os blocos, tá? Vou botar ele aqui. Posso copiar ele aqui, ó. Opa, colou aqui. Ó, vou pegar ele aqui e vou botar ele aqui também. Beleza? Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Aqui para habilitar, eu vou botar algumas memórias. Vou botar aqui, por exemplo, a M0 para habilitar. Vou botar M1 aqui para desabilitar. E a conexão, né, é o número da conexão que a gente criou lá nas configurações. Lá é a conexão número 1, né? Só tinha ela, foi a primeira. No caso, na minha CPU, como ela suporta 8, dependendo da conexão que você criou lá, você botaria aqui de 1 a 8 o número, né? E os bloquinhos todos vão ter o mesmo número de conexão, beleza? Então aqui tem os status do bloco. Se depois eu quiser linkar variáveis aqui para poder ver status do bloco, eu posso linkar, mas não vai ser necessário no momento, tá? E o bloquinho aqui de receive, né? Eu vou deixar logo ele previamente configurado também, mas não é o objetivo agora inicial. Aqui é a mesma coisa. Vou pegar o label, né, que eu criei, FX5 da CPU, botar ele aqui, ó. O bit para habilitar aqui eu botei lá a M0 e M1, né? Aqui eu vou botar M2. Opa, que besteira. Eu vou botar M2, certo? E aqui é o número da conexão, que é a conexão número 1. Aqui, na saída do bloco, onde tem aqui esse receive data, aqui eu preciso botar um dado do tipo Word para ele poder receber os dados, tá? Esse bloquinho aqui, galera, eu vou até apertar o F1 nele para a gente poder ver uns detalhes. Esse bloquinho aqui, ele vai receber os dados e aqui, ó, aqui é o help, né, do bloco. Aqui, ó, quando a gente bota no receive data, ele vai receber, né? E ali a gente define o primeiro endereço que ele vai receber. Essa primeira word que ele vai receber, ele vai indicar o tamanho dos bytes que ele recebeu, tá? E aí a partir da segunda word, depois dessa que você definir lá, que ele vai ter os dados que ele vai receber. Aí pode ter até, ele pode receber até 2046 bytes, né? Então até 1023 words que você pode receber ali, tá? E também tem um detalhe. Esse bloquinho aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui se é nele. Não é qualquer CPU, né, qualquer CLP que eu possa trabalhar, não. Aqui, ó. Esse bloco, né, tá disponível para CPUs nessas versões aqui, tá vendo? Aqui tá falando da FX5, né? Então, por exemplo, aqui com módulos CPU, fazer conexão direto pela CPU. Aqui seria com módulos Ethernet, aqui direto na CPU. A minha CPU é essa aqui, ó, FX5C. Então, tá dizendo que a minha CPU ela tem que ter pelo menos a versão 1.040, tá? Ou superior. E o meu GXWorks tem que ser na versão 1030G ou superior, tá? A minha CPU o firmware dela é 1.060, então por isso que eu consigo usar, tá? Então, estou mostrando isso aqui para vocês. Porque de repente fala assim, Rodrigo, eu estou tentando aqui, mas não está funcionando. Você tem que ver se a tua CPU, né, tem capacidade para poder trabalhar com isso, tá? Aqui no registrador, eu vou jogar no registrador da CPU, que é o D0, só para ele depois, os dados que ele receber, ele iniciar aqui, tá? E aqui eu não vou nem fazer assim, não. Aqui eu vou botar, calma aí. Eu vou mudar só o que eu coloquei ali. Aqui eu vou botar um bit, tá? Vou botar aqui o M2, só que eu vou botar assim um formato de contato e vou botar esse cara aqui, ó. Tá esse cara aqui. E aqui também eu não vou deixar assim não, eu vou botar com pulso, ó. Então pulso. Que eu vou botar o M0. Porque esse cara aqui ele não precisa ficar ligado, né? Esse cara aqui ele pode só
ele pode só dar um pulso e aguardar a conexão. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou botar um pulso e aqui o M1. Beleza, show de bola. Então aqui também, né, tá safo para a gente só testar a conexão, para a gente poder depois visualizar se a conexão vai estar estabelecida aqui também. Eu vou botar aqui numa VAT aqui embaixo uma memória de sistema, que é uma memória de sistema que é para a gente poder ver se a conexão vai estar estabelecida, que é a SD 10680.0. Esse cara aqui, ele vai ver se a abertura da conexão está completa, né? Se ela estiver completa, esse bit aqui vai ficar verdadeiro, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou compilar tudo aqui, vou dar um rebuild all. Dar um rebuild all aqui para compilar toda essa programação que eu fiz. E vou descarregar isso aqui para a minha CPU também. Parâmetros e programa, execute. Isso aqui vai parar minha CPU. E aí a gente já vai conseguir testar, né, se a conexão, se ela já vai estar funcionando. Tudo bem? Vamos lá. Então, close. Eu vou dar um reset aqui para ela poder ir para... Só aguardar. Show de bola. Tá rodando agora. Agora a gente já pode testar. Lembra que lá, né, no CLP da Siemens, eu já tenho a conexão aberta, né? Cadê? Deixa eu abrir aqui de novo. No CLP da Siemens eu já tenho a conexão aberta, tá vermelhinho aqui, mas ele está aguardando conexão. Agora eu vou tentar conectar, habilitando aqui, né, esse cara aqui, ó. Vou até botar a memória aqui, ó, a M0, que é para poder habilitar a conexão, a M1 para desconectar, né, e a M2 para depois receber os dados, tá? Deixa esses caras aqui. E agora vamos ver se eu vou botar agora para monitorar para ver se já está, se eu vou conseguir já fechar a conexão. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no meu M0, né, que é essa memória aqui, eu vou ligar ela, vou dar um pulso nela, beleza? E vou desligar. Reparem o que aconteceu. Quando eu liguei o M0, né, que eu dei o pulso aqui nele, o bit de status aqui de Connection Open Complete Status, ele ligou, ele foi para True, tá? Esse bit de sistema aqui. Isso quer dizer que eu já tenho a comunicação estabelecida, mas eu vou lá no Siemens confirmar com vocês. Ó. Olha só, ficou verdinho. Então, galera, o primeiro passo já foi dado. Eu já tenho conexão estabelecida entre a CPU da Mitsubishi e a CPU da Siemens via TCP, né? Comunicação via socket TCP, tudo bem? Agora eu vou parar aqui de monitorar um pouquinho. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou melhorar aqui a minha lógica, né, para eu poder fazer algumas jogadinhas aqui com vocês. Primeiro eu vou criar aqui um label global para mim poder receber dados. Eu vou chamar, vou criar aqui um label, né? Deixa eu ver. Eu vou chamar de receive data. Tá? Esse label aqui, ele vai ser no formato Word sem sinal e ele vai ser um array, né? Vou pegar um array aqui de 2 elementos, tudo bem? Vou pegar só dois dados de lá para cá, só para a gente poder testar. E eu vou usar, né, esse cara aqui na minha programação, tá? Aqui no bloco de receber, eu não vou ficar só com essa memória. Com essa memória M2 aqui na frente. Eu vou botar também a memória de sistema aqui, que fica pulsando, porque para mim poder ficar recebendo esses dados, eu tenho que ciclar essa entrada aqui, certo? Ela não pode ficar estática assim. Alguns blocos, né, por exemplo, lá na Siemens eu consigo ligar o bloco de receber, ele fica recebendo constantemente. Aqui não, que eu preciso ficar ligando e desligando ele para poder receber. Então eu vou deixar essa memória aqui para me ativar a hora que eu quiser habilitar o bloco. E essa aqui é uma memória de sistema de pulso de 1 segundo, então ela fica ciclando aqui para mim, tudo bem? E com isso aqui eu já vou conseguir, né, quando eu ligar essa M2 aqui, eu já vou conseguir ficar vendo os dados que eu vou estar recebendo. E esses dados, eles vão chegar
nesses registradores aqui, ó. O D0 vai mostrar quantos está sendo enviado, o D1 e o D2 vão ser os dados realmente que eu vou receber. Então eu vou ter duas words chegando aqui, né? Aqui vai mostrar quantos dados eu estou recebendo e aqui vão ser os dados propriamente ditos, tudo bem? Que vão chegar para mim poder ver. Então eu vou só descarregar essa alteração aqui e aquele... Então, fazer só descarregar que ele já vai compilar. Depois aquele label lá eu já vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com eles, tá? Eu vou usar ele já. Mas por enquanto deixa eu só fazer isso aqui para a gente testar. Descarregar só essa alteraçãozinha aqui que eu fiz da memória de clock. E vamos lá. Vamos testar. Então, ó, agora vocês estão vendo que está parado aqui, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou habilitar aqui o M2, certo? Ó, vou ligar. Vocês veem que o bloco aqui ele fica habilitando aqui o Eno, né? E o OK e saindo. Quando essa memória aqui pisca, né? Cicla, ele habilita. Mas eu não estou recebendo nada porque do lado da Siemens eu ainda não enviei nada. Agora do lado do Siemens aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na parte aqui também do bloco, né? Aqui também eu vou botar uma memória de sistema. Aqui, se eu não me engano, eu botei a M200.5, que é a memória de clock, para ele poder ficar enviando dados. E eu vou botar também aqui, né? Vou botar um bit aqui também para mim poder... Tá aqui M5.2. Né? Eu acho que eu usei a 5150. E aqui vai ser só para eu poder enviar os dados quando eu quiser. Beleza? Também vou descarregar isso aqui. Mas antes de eu descarregar, eu também vou criar aqui uma VAT. Só para mim escrever os dados que eu vou enviar. Então, vou botar aqui, ó. Criar uma VAT. Aqui eu botei que é na memória 50, né? Então vai ser MW50 e MW52. São duas words que eu vou enviar. Tá aqui em decimal para a gente poder ver o número em decimal. E agora sim eu vou compilar e descarregar. E a gente vai testar, né, se o dado vai chegar do jeito que eu vou enviar aqui. Lá já está pronto para receber e aqui já está agora tudo pronto para enviar. A conexão mais importante já está estabelecida, né? Então vamos lá. Perfeito. Deixa eu dividir a tela em dois aqui agora para a gente poder ver o dado, né? E tá o bloco aqui para rodar. Então tá vendo aqui o bloquinho não está enviando nada ainda. Eu vou escrever, né, valores aqui. Vou botar, por exemplo, aqui, ó, valor 1 e o valor 2. E vou descarregar isso aqui para essas áreas de memória, MW50 e MW52, que é que eu estou mandando a partir da 50, só que duas words. Então, observem aqui, galera. Eu vou ligar esse bit aqui, ó. Vou modificar. Liguei. Liguei. Tá? Se eu for lá no Mitsubishi agora, observe. Olha só. Eu estou recebendo um valor aqui no D1 e no D2. E ele recebeu aqui um valor de 4, né? Esse 4 quer dizer o quê? Quer dizer que eu recebi 4 bytes. Tá? Que ele está contando em bytes. Como eu enviei duas words, né? Tá certo. Eu estou recebendo 4 bytes. Aí tu fala assim, pô, Rodrigo, mas tu enviou o valor 1 e tu enviou o valor 2 lá no CLP da Siemens. Por que tu tá lendo aí 256 e 512? Isso aí, galera, é por causa da formatação dos dados lá do Siemens, tá? Eu vou pegar a calculadora do Windows aqui que vai esclarecer isso pra gente. Como é que é o padrão do Siemens, né? Como é que a Siemens faz com a Word? Aqui embaixo, ó, eu tenho aqui esses 8 bits aqui, ele representa uma Word. Então, né, o normal seria o quê? O padrão normal, né? A gente tem a primeira Word aqui, que são esse... vai pegar esse primeiro byte aqui, né? O primeiro byte e o segundo byte, certo? Nessa Word aqui. A Siemens ela faz o contrário. O que ela faz? Ela inverte a posição dos bytes, tá? Então esses primeiros 8 bits aqui, eles vão para cá e esses 8 bits aqui vão para lá.
Isso eu posso provar para vocês, por exemplo, o primeiro valor lá que eu botei era 1, né? Teoricamente era para ser esse bit aqui, né? Então ele daria o valor 1 aqui em decimal. Mas agora está dando 256. Por que está dando 256? Porque na verdade, esse cara aqui, que é o primeiro bit, ele na verdade está aqui, ó. Olha só, 256, beleza? Da mesma forma o 512, tá? Que é o 2. Então se você botar aqui, ó, 2 em decimal, ó, só para vocês verem, quando eu boto aqui aparece a posição certinha, tá vendo? É o segundo bit. Agora olha o valor que aparece quando eu boto 512, ó, 512. É a mesma posição, só que agora aqui, né? Da segunda metade, tá? Então a Siemens inverte os bytes. Então por isso que aqui no Mitsubishi eu estou olhando esse valor. Não é que está errado. Ele só está lendo, né, na posição invertida por causa do dado que a Siemens manda. Se eu quiser ler isso aqui de forma correta, eu posso fazer uma simples jogadinha aqui, né, no Mitsubishi para fazer um swapzinho, né, para poder ler isso. Aí eu vou usar aqueles labels que eu criei. Foi para isso que eu criei aqueles labels lá. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma lógicazinha para fazer um swapzinho, né, onde eu vou inverter a posição desses caras, dos bytes dessas words aqui, para poder ler o valor correto, ó, tá? Isso é porque eu estou comunicando com o Siemens, tá? Não quer dizer que é problema da Mitsubishi nem da Siemens, não. É só a forma que cada um trabalha, beleza? Então eu vou usar um bloquinho aqui chamado swap, beleza? E eu vou fazer um swap, só que antes disso eu vou usar um bloquinho move. Ó, eu vou mover. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o valor que está chegando aqui no D1, né, que é o primeiro registrador que eu estou recebendo, e eu vou mover para quem? Para aquele receive data, né, aquele label que eu criei, 0. Por exemplo, a primeira posição, ó, vou pegar esse cara aqui, né, vou mover esse cara aqui, e aqui eu vou pegar, né, e botar o swap de quem? Desse receive data 0. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, eu vou ler o dado no D1, né, que é esse dado tá chegando aqui 256, eu vou mover isso para dentro desse label aqui, depois eu vou fazer um swap desse mesmo label aqui, né, para poder inverter a posição dos bytes nele. Aí, em vez de eu ler 256 aqui, eu vou ler 1, vocês vão ver. Aí, claro, né, eu vou deixar isso aqui e eu vou agora fazer um outro carinha desse, só que vou até copiar ele aqui, ó. Vou fazer esse cara aqui agora com o D2. E aqui vai ser o receive data 1. Receive data 1. Beleza? Só para a gente poder ter, né, essa jogadinha. Eu só vou alterar só aqui, que eu botei errado aqui a instrução. Cadê? Change fun. Aqui é move. Não, vai dar errado aqui. É que eu confundo que o move da Siemens é com E, esse aqui é com V mudo só. Isso aqui é igual da Rockwell, né? Às vezes a gente tá acostumado a mexer com um, vai botar o outro e confunde. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Agora é só acertar aqui a posição do D1. E aqui do D2. Aí aqui o que eu vou fazer também? Para ele não ficar direto também, né? Aqui no enable do bloco, eu vou usar mais uma memóriazinha de sistema que a gente tem aqui, que é a memóriazinha, né, do bloco aqui de recebimento de dados, tá? Vou botar ela aqui, ó, que tem a SD, no caso 10.680.0, né, que eu falei para vocês, que é a da conexão aberta, né? Que ela já vai ficar aqui. E eu também tenho a outra aqui, que é a SD 10.682.0.
essa aqui é a memória referente a quando eu tenho a leitura aqui no bloco. Então, vou botar elas aqui em sério, tá? Vou copiar elas aqui. Vou pegar elas aqui, ó. E vou botar uma de baixo também. Só apagar essas links que ficou esse monte de linha. Ficou ligada lá. Pronto. Então aqui, ó. Isso aqui vai ficar aqui. E essa aqui vai ficar aqui. Beleza. Então agora o meu bloquinho aqui ele só vai habilitar quando eu tiver a conexão estabelecida, né? E quando também eu tiver a leitura de dados. Bom, ele não vai ficar habilitado direto, né? Para não ficar à toa ligado. Então ele só vai ter a conversão dos dados quando ocorrer essas situações, certo? Beleza. Então tá aqui. Deixa eu só organizar aqui, fiz uma baguncinha aqui. Vou trazer isso para cá assim do lado, perfeito. E vou trazer esse aqui para cá. Beleza. Então tá aí. Aí agora que eu vou fazer? Eu vou jogar esses dados aqui. Receive data. O 0 e 1. Para a gente poder enxergar isso, né? Quando eu executar agora a nova leitura. A gente vai ver os dados convertidos aqui, né? Vai ficar claro para a gente isso aqui que eu fiz agora, tá? Então, eu vou descarregar isso aqui. E vamos testar. Ele também reclamou aqui que na hora que eu mudei o bloco ali... Deixa eu tirar aqui. Esse dado aqui, né? Ele ficou no lugar errado. Esse dado era para ficar aqui, né? Que é a saída do bloco move, que vai mover o D2 para cá. E esse cara aqui, que um vai habilitar o outro, né? O eno desse aqui vai habilitar esse. Na hora que eu mudei a instrução, né? Ficou esse errinho aqui. Calma aí. Deixa eu consertar rapidinho aqui também. Por causa daquela questão que eu botei do nome do bloco errado. Pronto. Acho que agora vai. Beleza. Vamos monitorar. Vamos botar o watch. Então, show de bola. Então aqui, galera, a gente já consegue ver, ó, o que eu falei para vocês. Olha o que aconteceu aqui. O dado que eu recebi lá no D1 e no D2 era 1 e 2, né? Só que aqui, como estava invertido os bytes, lá na Word ele leu como 256.512. Agora, depois que eu fiz o swap e joguei para essa variável aqui, olha o valor que ele está lendo, 1 e 2. Tá vendo? Então, ó, vamos comprovar isso aqui mudando o valor no Siemens. Ó. Vou botar agora o valor, por exemplo, 100 e o valor é 200, tá? Vou botar 100 e 200 e vou mandar. Agora eu vou ver no Mitsubishi. Presta atenção. Olha o valor que ele leu no D1 e D2. 25.600 menos 14.336. E olha o valor que está chegando aqui depois que eu fiz o swap, 100 e 200. Tá vendo? É só a questão de tratar o dado, né, para poder ler no formato correto. E como eu estou trabalhando aqui com uma Word, né? Uma Word até sem sinal, então eu posso chegar até 65.535, né? Que é o valor máximo dela. Se ela fosse com sinal, seria 32.767. Seria esse valor aqui que eu conseguiria mandar. Ó. Aí passar disso aqui ele já não vai deixar. Tá aqui, ó. 65.535, 32.767. E aí, galera, difícil fazer a comunicação TCP com Mitsubishi Siemens? Tranquilo, né? Então é isso aí que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida que tiver, fica à vontade para perguntar e estou à disposição, tá bom? Então encerra essa aula por aqui. Um grande abraço, espero vocês numa próxima oportunidade. Até mais!